Então, gente, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Jean, por muitos conhecido por Jean de Maria. Isso está aí colocado com a minha total consagração a São Luís Maria de Monfort. Sou casado, fiz esse ano 3 anos de casado, estou concluindo 3 anos de casado. Tenho uma filha linda, claro, puxou o pai. 2 anos e alguns meses, 3 meses. E estou aí vivendo aí esse processo do matrimônio, que faz parte do chamado de Deus que a gente está vivendo, né? A gente está valorizando o sacramento. A riqueza do cristão é valorizar o sacramento, né? E que nessa tarde a gente possa entrar aqui com um sentimento. Hoje não é só mais um sábado. Se você veio com o sentimento de que é mais um sábado, você esteve errado. Hoje é o sábado que você entrou aqui com uma mentalidade e que o Espírito Santo de Deus te faz sair daqui com uma nova mentalidade. É o grande sábado. É o grande sábado do Senhor. Para quem trouxe a Sagrada Escritura, vamos começar aqui em Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 21. São Mateus, capítulo 19, versículo 21. Enquanto vocês vão procurando, eu vou fazer uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que enviei vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro este lugar à intercessão infalível de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para a glória de Jesus. Que a Virgem Maria Imaculada estenda seu manto sobre este lugar, que este lugar esteja com a multidão de anjos, que o Espírito Santo desde já é colocando para que o inimigo não tire a tua atenção, para que o Espírito Santo prepare a terra, que é a terra de teu coração, para que a gente mergulhe agora na palavra que veio para te edificar, te formar com aquilo que Deus quer para cada um de nós, como cita também o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, 13 e 14, o chamado a cada um de nós, esse sal da terra e luz do mundo, para a glória de nosso Senhor Jesus. Segue-se a leitura. Aliás, eu vou começar aqui, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16, para se entender melhor. 19, versículo 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende teus bens e dá ao pobre, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvidas as palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então ao seu discípulo: em verdade vos declaro, difícil para o rico entrar no reino do céu. Eu o repito, é mais fácil o caminho passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. E aqui vamos entender. Palavra para a nossa salvação. Glória ao Senhor.
vida eterna. Amém. Antes de começar, eu queria você fazer uma palavrinha no canto do Espírito. Vamos no Espírito Santo para um refrãozinho. Mas você não sente nada, levante o negócio vai melhor ainda. Vamos fazer aqui um breve momento de oração para que o Espírito Santo de Deus prepare o nosso interior, para que a palavra ela possa entrar no seu coração como uma semente. A semente é a palavra de Deus, o coração é a boa terra, a palavra de Deus é a semente, e a gente que vai decidir se essa semente vai crescer e dar bons frutos. Então desde já eu peço para que o Espírito Santo ele possa entrar em nosso coração, possa entrar em nossa vida, que ele possa vir nos preparar nosso coração, nosso interior, nossa vida, nosso querer, que Deus possa fazer uma obra sobre nossa vida, sobre nosso interior, que você possa sair daqui edificado, que você possa sair daqui com um propósito de vida, que você possa sair daqui com um propósito de mudança, que essa palavra que vai ser semeada aqui, amado e amada da igreja, ela possa florescer na tua vida, que essa palavra que vai ser semeada aqui, ela possa fazer o impacto da vida de Deus, porque o chamado do Senhor para cada um de nós é que a gente viva aquilo que Ele quer. O Senhor nos chamou a ser santo. São João Paulo II sempre tocava na tecla dos jovens. Jovens, nós somos chamados à santidade. E quando a gente fala dessa palavra de santidade, para alguns ressoa como uma coisa escandalosa. A gente olha para os altares e vê tão distante, mas na nossa vida simples, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a santidade se consiste em Santa Afonso Maria de Ligório em amar a Deus. Então tudo que a gente precisa se centrar nessa tarde de pregação e adoração é aprender a amar a Deus. E talvez você fale, não, Jean, mas eu sei amar a Deus. Mas o amar a Deus é um mistério, é muito mais do que a gente pensa, é muito mais do que a gente entrega. O chamado de Deus é muito mais do que a gente tem ofertado. Deus nessa tarde Ele quer te chamar para ir para as águas profundas. Ele quer te chamar para tu mergulhar no oceano do Espírito dele, onde Ele quer fazer uma obra, Ele quer fazer uma metanoia, Ele quer derramar um batismo no Espírito Santo, Ele quer te levantar como criatura nova, como diz também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, esse tudo se fez novo. Não importa o jeito que você entrou aqui, não importa o pecado que tem te atormentado, não importa como está a tua vida na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu colégio, mas para Deus vai contar no dia do nosso julgamento essa oportunidade aqui, e é tudo questão de escolha. Escolha hoje abrir o coração para Deus, como diz Apocalipse ali no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou de pé e bato a porta. Quem está de pé é Jesus. Qual é a porta do nosso coração? E se você deixar Deus entrar no teu coração hoje, Deus vai fazer uma obra. Ele vai sair contigo e Ele com você, e vai fazer uma mudança. Ele vai te revigorar, Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, Ele vai dar um novo sustento para a tua vida. Você vai experimentar do amor de Deus, você vai experimentar do sobrenatural, do fogo do Espírito Santo de Deus, e Deus Ele me invade. Vai depender do teu sim, mas não é um sim da boca para fora, é um sim com sinceridade, é um sim que deseja a Deus, é um sim daquele que sabe o que quer, que está decidido, porque conversão não é a palavra vento, conversão significa eu me decido a abandonar aquilo que ofende a Deus, eu me decido a amar a Deus com minha vida, eu decido a testemunhar minha vida como verdadeiramente um cristão, e é isso que a gente vai ver nessa tarde, em nome de Jesus. Espírito Santo, vinde, fala em mim.
mas eu creio que já deu início a uma obra aqui hoje. O irmão aí, do dedo, do dom do dedo, e aí aquele grau, meu irmão, um toque no violão que dá essa sintonia da palavra de Deus. Amado e amado da igreja, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente olha para o percurso do Velho Testamento, nós vamos ver que Deus ele vai formando um povo. Deus ele vai lutando para libertar o povo de Israel. O povo de Israel que é o povo escolhido do Senhor. O povo de Israel que é o povo eleito. Assim como eu vejo aqui uma geração que por sua decisão pode ser também eleita a entrar no reino do céu. Deus ele vai ali, Deus Pai, ele vai levantando os profetas. Todas as vezes que o povo vai se afastando do chamado, todas as vezes que o povo vai se afastando da glória de Deus, da vontade de Deus, e por que não na nossa geração, um povo que se afasta dos mandamentos da lei de Deus. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos ali em 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos ali Acabe. É como que eles celebrassem uma festa. A Sagrada Escritura não chega a mencionar, mas de repente entra ali no meio como que um louco, como que a aparência de um mendigo, como que a aparência de um homem qualquer. Aquele homem levanta a sua mão e diz: até que eu profetize, não cairá nem chuva e nem orvalho por 3 anos. Aquele homem ele vira as costas, ele vai embora, e as pessoas se perguntam: quem será aquele louco? É um homem qualquer, um desvairado, é um homem sem noção. Mas que de repente acaba aquele momento, passa-se uma semana, passa-se 2 semanas, passa-se 2 meses, e aquele louco que tinha aparência de louco, talvez já não seja tão louco assim. O profeta Elias, que é aquele que nós estamos aqui trabalhando hoje, é aquele que ele vai para um lugar preparado por Deus. O Senhor profetiza ao profeta: vai, porque pela manhã eu mandarei o meu corpo, que vai trazer para ti pela manhã um pedaço de carne, e também vai trazer um pedaço de pão, e pela tarde você vai beber a água que passa na correnteza. O Deus, quando ele levanta um profeta, Deus quando levanta o seu, Deus quando ele quer um povo, ele vai administrar a frente. Ele estende a sua mão de maneira que jamais vai falhar a sua providência. Então de repente o profeta, ele se mantém, de repente aquela torrente por onde passa a água, ela seca. Deus ele direciona o profeta a ir para a casa de uma viúva, e quando o profeta vai para a casa de uma viúva, o profeta ele pede ali água, e quando a viúva se afasta, ele fala assim também: traz para mim também um pedaço de pão. E então ela fala assim: não tenho, meu Senhor, só tem um pouco de farinha e um pouco de óleo na forra. Estou aguardando fazer para mim e para meu filho, e depois morremos de fome. Mas Deus viu tanto a situação daquela viúva, como viu também a providência do seu escolhido. Então Deus coloca na boca e no coração do profeta a seguinte profecia. Então ele fala assim: vai, prepara-te o pão, prepara o pão que nem vai acabar a farinha da panela, e nem vai acabar ali o óleo da forra. E durante 3 anos, não estou falando de 3 horas, não estou falando de 3 dias, mas estou falando de 3 anos, a mão de Deus esteve estendida pela casa daquela viúva, e o pão não acabou, nem o azeite secou, porque quando Deus ele levanta, Deus quando ele fala, Deus quando promete, Deus sustenta aqui, porque a Sagrada Escritura fala que Deus não é homem para mentir, e é para esse Deus que eu quero uma salva de palmas. Na casa dessa viúva, assim como houve o milagre do pão,
Também a gente pode meditar o milagre que o filho dela morre. Então ela vai em direção ao profeta e diz: o que eu fiz para ti, para merecer recordar-me dos meus pecados? De repente o profeta toma aquela criança no braço, sobe a andar onde ele está dormindo e ora para Deus. Quando o profeta ora para Deus, aquela criança volta à vida. E o que a gente pode aprender com isso? Até a morte, que assusta a nossa mentalidade, no plano da salvação de Deus, é só a passagem para outra vida. E aquilo que a gente vive aqui, nesse mundo, com nossas escolhas, é que vai decidir se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. É as nossas escolhas, somente elas, mais nada. Então de repente o profeta, ele mantém o tempo, ele cumpriu o seu tempo na casa daquela mulher, e de repente ele volta ali para o rei Acabe, e Acabe, quando se encontra com aquele profeta, então diz: é você o perturbador de Israel. De repente o profeta Elias, ele vai ali para o Monte Horebe. Quando ele vai para o Monte Horebe, de repente junta ali os 450 profetas de Baal, onde há um acordo. Os profetas de Baal começam a orar para que chova. Eles começam a se cortar como um ritual para o Deus ao qual eles acreditam. De repente ali o profeta Elias começa a escarnecer o profeta de Baal, porque são profetas de deuses pagãos. Então de repente o profeta Elias, ele vai e ora. Quando ele ora, do céu Deus faz chover fogo que queima o holocausto do profeta, provando para o povo de Israel que não existe outro Deus além do Deus dos exércitos, do Senhor da glória, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O profeta Elias, com aquele propósito da sua missão pelo qual ele foi levantado, ele mostra para o povo de Israel o erro que tinha caminhado. É como se o profeta Elias nos dias atuais falasse: meu povo, cuidado com tuas escolhas. Meu povo, cuidado com o caminho do pecado. Meu povo, o mundo aí fora é aquilo que diz o Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, que o inimigo só veio para roubar, para matar e para destruir. E o profeta Elias, ele é levantado para redirecionar o povo ao caminho do Senhor, e o povo acredita naquilo que Deus usa da glória do seu profeta. Mas de repente o profeta Elias, diz a Sagrada Escritura em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 3, que o profeta sentiu medo, porque Jezabel, a mulher de Acabe, manda matar Elias. Mas de repente Elias foge, e quando Elias foge, ele repousa no pé de árvore e deseja a morte, como todos aqueles que também é levantado por Deus, que sabe que o chamado do Senhor às vezes é árduo. A vida que Deus quer para nós, o caminho da salvação, o caminho da santidade, o caminho de Deus é exigente. Também os profetas sentiram medo, também os profetas sentiram pânico, mas diferente de muitos de nós, eles não desistiram. Santa Joana d'Arc vai escrever: ter coragem aí com medo, mesmo que muitas vezes, meu irmão, o chamado de Deus para a nossa vida aparenta ser impossível. Vá com medo mesmo, porque no meio do caminho o Senhor vai nos sustentar. Então o profeta, ele caminha no percurso, mas de repente a gente olha na Sagrada Escritura, ali em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 21, o profeta Elias, ele tinha a missão de resgatar o povo de Israel da adoração pagã, e também tinha a missão de formar outro profeta. E ele vai ali, e de repente, em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 21, então o profeta, ele se depara com Eliseu. E quando o profeta Elias, ele se depara com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele arava a terra. O profeta Eliseu, ele tinha a sua vida. O profeta Eliseu, ele trabalhava, ele tinha junta de boi, ele tinha família, ele tinha casa, ele tinha projeto, ele tinha sonho. Mas de repente Deus, pela boca do profeta, ele faz um chamado. E quando Deus faz um chamado pela boca do profeta Elias ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele pergunta, diz assim:
mas dá uma advertência, porque quando Deus faz um chamado na nossa vida, quando Deus faz um chamado para cada um de nós, é um chamado de total desapego. E diante dessa sociedade que vivemos tão apegada aos bens materiais, muitas vezes temos esquecido de cuidar dos bens espirituais. O material passa, mas o espiritual é o que aponta para o céu. E hoje, como o profeta Isaías vai falar, o bem aparenta-se o mal, e o mal não se aparentando a ser bom. Às vezes o mundo lá fora está sendo tão enganoso, que de maneira que as pessoas estão mais se interessando nas coisas do mundo e passaram a duvidar nas coisas espirituais que levam para o céu. O profeta Eliseu, ele quebra a sua carroça, ele mata seus bois, e na brasa da carroça ele assa aquele boi, dá de comer a seu povo e aceita o chamado. Quando a gente olha nessas duas realidades, nós vemos no Velho Testamento, simbolizando a sociedade antiga, o profeta Eliseu, ele recebe o chamado de Deus, ele vai, desapega do que tem e acompanha o profeta. Quando a gente olha para o Novo Testamento, que foi aquilo que eu li para vocês aqui há pouco minuto atrás, nós vemos também o Evangelho de São Mateus, também no capítulo 19, no versículo 21, quando Jesus ele se depara com um jovem rico. O jovem rico, ele dizia que já conhecia dos mandamentos, o jovem rico já dizia que já tinha uma caminhada, suponhamos, de conversão, mas quando Deus quer chamar aquele homem para as águas profundas, aquele homem demonstra que não está preparado, aquele homem mostra um total apego, e é naquele total apego que ele perde a oportunidade de caminhar com Jesus, de caminhar com o Mestre, de buscar a vida eterna, porque ele tinha muitos bens, e os bens materiais impediu aquele homem de mergulhar no espiritual, que é Deus, e consequentemente o reino do céu. Quando a gente olha para duas realidades na Sagrada Escritura, eu vou fazer aqui duas comparações. Se no Velho Testamento o profeta Elias, que era a boca de Deus, ele chamou Eliseu e Eliseu aceitou o chamado, no Novo Testamento, que significa nova juventude, ela não tem coragem de dizer sim para Deus, ela não tem coragem de seguir a Deus, ela não tem coragem de se apegar para Deus, porque, como diz a própria Sagrada Escritura, que eu falei, quando o povo de Deus se afasta de Deus, o que sobra é a corrupção do mundo. E diz a Sagrada Escritura lá em São João, que o mundo jaz do maligno, e fomos criados para o céu. Você hoje vai ter a oportunidade de escolher. A juventude que eu estou pregando aqui representa o profeta Eliseu, como representando as pessoas passadas há um tempo atrás, que ouviu o chamado do Senhor, então compartilharam vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações ao matrimônio, pessoas que oravam, pessoas que colocavam os joelhos no chão, pessoas que tinham propósito, pessoas que tinham convicção do que queria, pessoas que não se entregavam ao pecado, pessoas que honravam seus pais, pessoas que sabiam o que queria, pessoas que tinham projeto, pessoas que tinham sonhos, pessoas que sabiam orar, pessoas que olhavam para o céu, com o desejo do céu. A juventude que eu prego hoje significa um jovem rico que diz que segue o mandamento, que diz que anda com Deus, que ora para Nossa Senhora, que caminha com Bíblia, mas quando chegar o dia do chamado do Senhor, vai se apegar às coisas da terra e vai perder o reino do céu. Qual é a juventude que eu estou pregando hoje? Quem vai responder isso é você, porque a escolha é sua, e é para essa juventude que eu acredito, porque nós salva de palmas. Quando a gente olha para o ensinamento da igreja, estimulam-se que aproximadamente na igreja foram canonizados cerca de 20 mil santos, porque entre esses santos canonizados da igreja, muitos foram santos, mas a igreja não teve a oportunidade de estudar a vida deles. E quando olho para São Luís Maria de Montfort, eu me emociono, porque São Luís ele vai fazer uma profecia.
for aquilo que Deus quer de ti, você sozinho incendeia o mundo. Se você for o que Deus quer de você, você sozinho incendiaria o mundo. Uma só alma incendiaria o mundo. Imagina um grupo como eu estou vendo aqui, como o Pentecoste de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Mas para que o Espírito Santo ele se permaneça em nós, é preciso que a gente estabeleça escolha de vida. Porque hoje eu posso aqui orar e o Espírito Santo ele me resplandecer e aparentemente haver repouso, haver choro, haver arrepio. Mas se você sair daqui e não tiver um propósito de conversão, não adiantou nada, não adianta nada, porque na tua casa, na tua família, no teu colégio, com teus amigos, com teus irmãos, é tua escolha que vai dizer se eu sou cristão ou que eu sou pagão. Quando olhamos para a realidade do ateísmo, eles dizem que são as pessoas que não acreditam em Deus, certo? E existe também a realidade do ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É aquelas pessoas que bebem como se Deus não existisse. É a nossa sociedade hoje. Mas hoje, por boca desse escravo de Nossa Senhora, eu trago para vocês o chamado de Deus a retornar. Porque assim como aconteceu na vida de cada um de vocês, aconteceu na minha. Também caminhava eu pelo mundo lá fora. Também tive eu a juventude desordenada. Também tive eu um pé na igreja, um pé no mundo. Mas um dia o Senhor me fez um chamado pela boca de um profeta. O Espírito Santo repousou no meu coração. E daquele dia eu sabia comigo mesmo que eu iria cair outras vezes. Mas uma coisa mudou. E o que é que mudou? Eu tomei uma decisão. Então o demônio, ele pode te fazer cair daqui no próximo pecado. O demônio, ele pode te estimular a roubar de você sonho. O inimigo, ele, como disse João 10, veio para roubar, matar e destruir. Mas tem uma coisa que é sua e ele não pode tomar, é o poder de uma decisão. Que a partir de hoje você se decida. Santo Afonso Maria de Ligório, eu vejo irmão falar de santidade. Eu me lembrei, Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, o chamado de Deus é ser santo como o vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, ser santo como o vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas Paulo ele vai além do chamado. Hebreus capítulo 14, versículo 12 diz: buscai a paz e a santidade, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Talvez você fale, é muito difícil aquilo que se pede hoje, mas se fosse impossível, Deus não colocaria ali para a gente acreditar. Mas Santo Afonso, como eu narrei, diz que o princípio da santidade é amar a Deus. E eu coloquei aqui 5 estratégias que, se você levar para casa, eu te garanto que muda a tua vida. Para que hoje a gente estabeleça um povo que ame a Deus com a vida, precisamos não só de uma juventude, mas de uma sociedade de oração. A oração é aquilo que alimenta a nossa alma. A oração é aquilo que trabalha na nossa memória. Estimula-se que o santo caminharam por meio da oração. Santa Teresa d'Ávila, que era mística espanhola do século XVI, escreve assim: aquele que não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Santo Afonso de Ligório vai dizer: quem reza se salva e quem não reza se condena. Santo Agostinho vai escrever que a oração é a chave que abre o coração de Deus. São João da Cruz vai dizer que o homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como o próprio Deus. Então os santos eles foram por meio da oração. São João Bosco ele vai dizer que o rosário é a falência do diabo. São Luís Maria de Uniforme vai dizer que aquele reza o rosário todos os dias dificilmente se condena. Então Deus ele estabeleceu para a gente meta, para a gente subir o céu, mas Deus não nos deixou desarmado. Porque diz a Sagrada Escritura em 1 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 19,
que na batalha não é o que é necessário, não é o valor da batalha, mas é a força que vem do céu, a força que vem de lá. Diz ali Josué, quando estava em um combate, Josué de repente ele viu um homem que marchava à sua frente, e quando ele viu aquele homem que marchava à sua frente, ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele pergunta: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Então aquele homem com os olhos penetrantes de fogo fala: eu sou o príncipe da hierarquia celeste, é São Miguel Arcanjo na frente de São Josué. Então, amado da igreja, se você tem um projeto, se você tem um propósito, se você tem uma meta, se você quer mudar de vida, se vocês estão aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui hoje, e se você quer que Deus faça uma obra na tua vida, ela se torna impossível sem a oração, porque na oração Deus manda seus anjos, na oração o Espírito Santo nos forma, na oração o Espírito Santo trabalha, na oração nós vamos beber da glória de Deus, na oração nos tornamos pessoas melhores, na oração abandonamos o pecado, na oração conhecemos o projeto de Deus, na oração mudamos nossa mentalidade. O meu da oração é um projeto que faz a gente crescer no que Deus quer para cada um de nós. É 5 estratégias. A segunda estratégia é a leitura da Bíblia. E por que eu coloquei a oração próximo da leitura da Bíblia? Lá no 3º século da nossa igreja, existia um santo chamado Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, ele vai escrever assim: quando eu oro, quando eu rezo, eu falo com Deus, mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então o cristão, o católico, o batizado, ele tem que ter uma intimidade com a palavra, ele deve conhecer a palavra, ele deve amassar a palavra. A Bíblia tem que ser destruída, a Bíblia é muito novinha porque não lê. Tenha intimidade com a palavra, comece pelo Salmo, comece pelo Evangelho. Eu não entendo da Bíblia, meu irmão, vocês que são jovens entendem melhor que ninguém. Vocês conseguem o diploma do 2º grau completo quanto tempo? Quanto tempo estudando? Quer pegar a Bíblia ontem e aprender hoje? É um processo. É um processo de intimidade, é um processo de amizade. A cada dia estabeleça a meta de todo dia abrir a Bíblia e ouvir o que Deus vai falar com você, o que Deus vai trabalhar no teu coração. A leitura e a oração são passos concretos para a santidade, consequentemente são passos concretos na fé. Outra pedrinha importante, falei 2, e eu falei o que aqui? Oração e a Bíblia. Oh, glória! Agora eu vou falar da Santa Missa. A Santa Missa, dizia São Padre Pio, que é o sol da igreja. A missa é aquilo que nos aproxima do Calvário. Quando for a Santa Missa, lembra, eu não vou para um show, eu não vou para uma festa, eu não vou para um entretenimento, mas quando lembrar de Cristo na cruz, você vai para a Santa Missa. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1365, vai dizer que o mesmo Cristo que se faz presente na Eucaristia é aquele que esteve presente na cruz. Então, quando o sacerdote ergue a Eucaristia, talvez seja aquela passagem de Filipenses no capítulo 2, no versículo 10, que todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Então, naquele momento é onde a gente aprende a ter o mais puro respeito. A gente dobra o joelho no chão, nós olhamos para o pão, que aparentemente é pão, mas depois que o sacerdote consagra para o processo chamado transubstanciação, não é mais pão, mas é o corpo de Cristo. Você adora, você recebe graça, você recebe da glória, você bebe do céu. Os anjos inteiros estão ali mergulhados na presença do Senhor, e é uma fonte de graça, é uma fonte de bênção, é uma fonte de cura, é uma fonte de libertação. Eu falei para vocês da oração, eu falei para vocês da leitura da Bíblia, eu falei para vocês da missa, e agora ainda sobre a Eucaristia, aquilo que modela o nosso interior, a adoração a Jesus. Venerável Foucault, ele vai escrever que as almas que mais vão brilhar no céu foi que adoraram a Deus. A adoração nos modela aquilo que herdamos de Adão e Eva lá do pecado original, que desordenou o homem. A adoração vai nos modelando, vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando semelhante ao anjo. Talvez como diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 56, que Estevão se transfigurou como anjo. É daquela maneira que a Eucaristia vai nos transformando. Porque às vezes
Você diz, é difícil largar isso, é difícil largar aquilo, é difícil largar para o pecado. Mas se você não usar a estratégia que Deus te deu para vencer, fica difícil. É preciso usar essa estratégia. Então toda quinta-feira tenha um compromisso, não comigo, não com sua mãe, não com seu irmão, não com seu sobrinho, namorada, com ninguém. Teus olhos têm que estar fixos para Deus. Qual é o impossível que tem atolado a tua vida? Qual é o impossível que tem te desanimado? Qual é o impossível que tem te afastado de Deus? Vem colocar diante do Senhor. Vem colocar na presença de Deus. Que Ele quer fazer uma obra, e a adoração onde Deus se faz presente. A adoração é aquilo que nos alimenta. A adoração é aquilo que nos forma. A adoração é aquilo que nos fortalece. A adoração é aquilo que nos aproxima do amor de Deus. E a gente projeta na nossa vida, se é querer essa santidade, consequentemente para o reino do céu, a adoração é o caminho. E por último, chave do céu. Qual é a chave do céu? Confissão dos seus pecados. Quer ir para o céu? Tem uma vida de confissão. Porque a confissão, ela é mais poderosa que o exorcismo aos demônios, né? A Bíblia é a pessoa lá com o demônio, aí você vê uma sequência de orações, mas faz medo, é o demônio, não. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro vai escrever assim: sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, buscando o que devorar. E por que eu falei da leitura da Bíblia há pouco tempo atrás? Porque a pessoa que vai ganhando intimidade com a leitura da Bíblia, ela vai chegar em pregações que vão fazendo exigências. Se você tem intimidade com a Bíblia, você não se escandaliza. Porque tudo que a gente fala não é uma coisa da vã cabeça, é da Escritura, é da Bíblia, é da palavra, é da vontade, é o projeto de Deus, é o chamado de Deus. Então na confissão dos pecados, quando o sacerdote ergue a mão direita, diz: eu te absolvo os teus pecados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Naquele momento tem uma sequência de fórmula para se absolver os seus pecados, mas essa é indispensável. A igreja vai afirmar: se depois daquele momento ali a pessoa morre, se chama céu direto. Claro, né? Purgatório, que ninguém é santo para isso, mas vamos lá. O purgatório já é no céu, de ensinamento da igreja. Então, gente, para que a gente possa amar a Deus, o chamado de Deus, aquilo que eu propus a vocês nessa tarde, é uma escolha de vida. E Deus hoje, Ele quer alcançar o coração de vocês a fazer escolhas de amar a Deus, a fazer escolhas de buscar a Deus, a fazer escolhas de dar para Deus o que é de Deus. Quando olhamos ali para a Sagrada Escritura, nós vemos as pessoas que se abandonou em Deus e teve o sustento de Deus, como José do Egito, por exemplo, em Gênesis no capítulo 39, no versículo 2, que diz a Sagrada Escritura: e Deus estava com José em tudo o que ele fazia. Quando olhamos para Juízes no capítulo 6, no versículo 12, o anjo sentou em um pé de amendoeira, o anjo olhava para Gedeão e o anjo falou para Gedeão: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Quando a gente olha para o Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 30, vai dizer que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Porque quando a gente dá para Deus o que é de Deus, quando a gente vive para Deus, você não vai viver no risco, você não vai viver no medo, mas haverá uma mão de Deus que te protege, haverá uma mão de Deus que se sustenta. Talvez você vai olhar para os mandamentos da lei de Deus, talvez você vai olhar para o mundo lá fora, da renúncia do pecado, da renúncia das festas, talvez você vai olhar para você e vai dizer: a batalha é grande, mas à medida que você vai dar para Deus o que é de Deus, Deus vai te sustentando. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 45, vai especificar que o sentido pelo qual fomos criados é adorar a Deus. Fomos criados para Deus, nós somos criados para adorar a Deus, fomos criados para adorar a Deus. Então o sentido da nossa existência, ela se conclui quando está na presença de Deus. Então, se a gente entendeu que o projeto que Deus fez para a nossa vida é adorá-lo, você logo vai entender que o mundo lá fora não tem nada para te oferecer. Aquela música passa, aquele tênis passa, aquela roupa passa, aquela festa passa,
mas o pecado fica. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 40 vai dizer: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Diz a Sagrada Escritura, ali em Eclesiastes no capítulo 21, no versículo 3, que diz assim: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Então a gente vai se especificando. Hebreus capítulo 14, versículo 12 diz: ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Se você entrou aqui com uma situação difícil, Santo Agostinho vai dizer assim: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. E eu finalizo com Romanos capítulo 5, versículo 20, que o apóstolo São Paulo diz assim: aonde amputou o pecado, superamputou a graça, e a escolha é tua, porque Deus quer fazer uma obra de graça na tua vida, e é para esse Deus que quer uma salva de palmas. Para perseverar no chamado de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2016, vai dizer assim: que a perseverança final Deus dá para quem os pede. Então São Jerônimo vai escrever assim: muitos começam e poucos perseveram, porque começar é obra do instante, a santidade é obra de uma vida. Escreve também São José Maria Escrivá. Para começar é bom, na turma, todo mundo hoje incendeia a minha alma, mas depois tu chega em casa que tu vai provar a tua fé. Mas é no dia a dia, com tua mãe, com teu pai, com teu irmão, na tua escola. E ser cristão vai ser um desafio. O mundo tem tentado roubar de nós a essência de ser cristão. O mundo quer roubar de nós para a gente se envergonhar de ser de Deus. Não tenha vergonha de ser de Deus. Tome decisões e tenha certeza de que quando você começar a se aproximar de Deus, o mundo vai te cobrar, as amizades vão te cobrar. Mas lembre-se do que eu vou te falar hoje: a verdadeira amizade é aquela que deseja o céu para você. O apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: não vos desejo enganar, más companhias com bom costume, mal companhia com bom costume. Não se deixe enganar. Uma amizade que te leva ao pecado não é uma boa amizade. Uma amizade que te leva ao paredão não é uma boa amizade. Uma amizade que te leva a ver música imoral não é uma boa amizade. Uma amizade que te indica usar roupa inadequada não é uma boa amizade. Uma amizade que diz não vai para a celebração de não peixe, vamos passear, não é uma amizade. Uma amizade que te tira da adoração de quinta-feira não é uma boa amizade, porque essa amizade está sendo instrumento do maligno para te tirar de Deus. E você, toda hora eu bato nessa tecla, você é responsável pelas suas escolhas. É você que vai decidir. Talvez a mãe aperta a mente, o pai briga, o irmão puxa, mas se você não querer, ninguém vai te obrigar. Mas eu quero te dizer também uma coisa: o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1033, vai dizer da existência do inferno. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre um só pecado mortal, sem o arrependimento verdadeiro, após a morte, desce imediatamente ao inferno. Vai dizer a Sagrada Escritura que ali fomos criados para o céu, olhos, o apóstolo Paulo fala, olhos humanos nunca viu, ouvido nunca ouviu, o que Deus tem preparado para nós. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que por causa de prazeres passageiros, perde-se o que é eterno. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim: o que é que faz terrível a morte? O pecado. Devemos ter medo do pecado, não da morte. São Francisco de Assis era eloquente e tinha uma caveira no seu quarto e chamava da morte a irmã morte. São João da Cruz, ele mortificado das coisas passageiras, ele também carregava uma cruz no quarto e dizia: já espero pela morte. Porque é um cristão batizado que ama a Deus, glorifica a Deus, não tem medo da morte, porque a morte é só uma passagem para a salvação eterna, porque a morte é uma certeza que nós já temos. Mas aqueles que estão em Deus têm esperança no coração de contemplar a face de Deus e a morte se torna pequena. Aquele que tem um coração enraizado de Deus, aquele que vê os projetos de Deus, sabe que a morte não causa medo. Aquele que tem um propósito com Deus, aquele que abraçou o chamado de Deus, como talvez ali o profeta Eliseu, que abandonou as coisas do mundo, é um chamado que Deus faz para cada um de vocês. Talvez quando a gente olha
Moisés tinha fugido do Egito. Moisés ele tinha assassinado um homem. Moisés estava fugindo do seu passado. Moisés estava tentando uma vida nova. Moisés tinha lá, diz a Sagrada Escritura, que Moisés foi para Madian, além do deserto. Mas quando Moisés tem um encontro com Deus, a primeira coisa que vem em Moisés é a sandália. Tira a sandália. Da mesma maneira que Deus falou a Moisés, eu falo para cada um de vocês hoje: tira a sandália de seus pés. Porque a sandália de Moisés significa um homem velho. A sandália de Moisés significa aquilo que era o passado. A sandália de Moisés significa aquilo que ele tinha fugido. E se você quer fazer um projeto de vida com Deus hoje, tire a sandália de teus pés. Abandona o homem velho, abandona o vício velho, abandona o hábito velho, abandona mais a amizade, abandona aquela novela que não agrada a Deus, as músicas que tu está escutando. E eu faço para vocês uma pergunta hoje, responsável. Se Jesus viesse hoje, agora, e ele fala assim: só vai entrar no céu que tiver o celular ali. Como está o celular de vocês? Como estão as músicas de vocês? As músicas de vocês estão se aproximando de Deus ou do demônio? Porque vocês estão assistindo os programas imoral? Nossa Senhora, quando apareceu em 1917 lá em Fátima, para aquelas 3 crianças, Nossa Senhora mostrou. Aí ele fala assim: não fala do inferno que são tudo chove. Nossa Senhora mostrou para 3 crianças. A mais velha tinha 13 anos. Ela mostrou. Porque Nossa Senhora é perversa, é malvada? Não. É porque ela queria que as pessoas se salvassem. Ela queria que pessoas se responsabilizassem da verdade. Chega de gente falando mentira e besteira. Fale da verdade do Evangelho. Nossa Senhora mostrou o inferno às crianças e disse: muitos estão indo para o inferno por causa do pecado da impureza. Depois ela fala assim: haverão de surgir muitas modas que vão ofender meu filho Jesus. Aí eu te faço uma pergunta aqui. Em 1917, ela vai falar assim: me poupe, né? Mas como Nossa Senhora de baixo a cabeça. Tinha o que para pecar naquele tempo? Que roupa aquela mulher usava naquele tempo? E as almas também para o inferno. Olhem para a sua rua, olhem para a comunidade, olhem para o seu meio, olhem para as roupas. Essas roupas estão levando essas pessoas que morrem para onde? No céu não, porque Nossa Senhora não é mentirosa. Vocês quiserem, pesquisem lá nas histórias de Fátima. Nossa salvação é nosso bem maior. São Filipe Neri dizia: eu prefiro o paraíso. Depois ele escreve assim: aquele que não busca a sua salvação é um louco e deveria ir para o hospício. Olha o que o homem escreve. São Filipe Neri, não é Jean? Eu sou cachorro, eu sou menino, eu estou aprendendo ainda, eu estou caminhando na fé agora. Mas os santos da igreja, se a igreja reconhecer o que é santo, eu vou por ele, porque a igreja está dizendo que está no céu, eu também quero falar. Então a gente tem que aprender a fazer escolha. Se você vai chegar na sua casa hoje, é um ato profético na tua vida. E eu falo com autoridade espiritual. Faça um olhar no teu guarda-roupa. Vou te dizer: se Nossa Senhora fosse passar uma noite na tua casa, ela tinha roupa modesta para se vestir? A roupa serve para Nossa Senhora? Não. Por que serve para você? Não serve. Ah, mas isso é duro demais. Continue na sua vida. No julgamento Deus vai pedir conta. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, anota aí vocês que estão no papelzinho, que é para vocês confirmar mais tarde. Não é coisa da minha cabeça não, eu estudo. O Catecismo da Igreja Católica, 1038, escreve assim: 1038, 1038. Vamos ser julgados por Deus por aquilo que a gente fez. Vamos ser julgados por Deus por aquilo que a gente não fez. Aí agora pesa. Vamos ser julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer e também não fez. Então naquele dia Deus vai pedir conta até de uma agulha que tu deixou no chão do teu irmão. Porque o Evangelho não mente, de céus e terra passará, mas a palavra do Senhor não passa. Deus está falando isso porque Deus é perverso? Deus criou o inferno porque é perverso? Não. É porque você é livre por cada escolha que você faz. E Deus é justo e Deus é misericórdia. Deus é justiça, Deus é misericórdia. Deus é justiça, Deus é misericórdia. Mas todo mundo corre para a misericórdia e esquece a justiça de Deus. No julgamento Deus vai pedir conta a gente.
E o Espírito Santo de Deus hoje, ele quer entrar no teu coração e fazer uma obra. Como o profeta João Batista. O profeta João Batista, ele veio preparar o caminho. Primeiro ele vem ali desenrolando as veredas, ele vem diretando as veredas. E agora eu vou dando mais solução. Dê a vocês 5 armas. E a arma no final, que é a mais impactante. Se queres ir para o céu, cola com Nossa Senhora, minha gente. Se apega a Nossa Senhora. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui porque vocês vão ser tudo escandalizados. Mas eu tenho um livro de exorcismo onde o demônio é obrigado a falar que a alma que cola em Nossa Senhora, que tem devoção a ela, que reza por ela, ele não consegue tocar. São Domingos Sábio foi aluno de São João Bosco, santo por santo. Só falta eu entrar na turma, mas tá difícil. Então São Domingos Sábio, ele morre e vai para o céu. São João Bosco tem uma visão mística. Nessa visão mística ele conversa com São Domingos Sábio. Quando ele começa a conversar com São Domingos Sábio, João Bosco, que é santo, também fala: Domingos, que te confortou na hora da tua morte? Ele: gritei por Nossa Senhora e alcancei a salvação. Santo Efrem, que era um diácono, Santo Efrem tinha tanta intimidade com a Eucaristia, quando comungava virava bola de fogo. Santo Efrem vai escrever sobre Nossa Senhora: nenhuma súplica, a Virgem Maria fica sem resposta. São João Maria Vianney, que é o padroeiro do sacerdote, que era um homem que tinha impactado pelo Espírito Santo. São João Maria Vianney vai dizer assim: o mundo poderia ser belo, mas não seria tão belo se faltasse a Virgem Maria. Então eu estou dizendo a vocês aqui, eu estou trazendo uma verdade e estou trazendo a solução para combater. Porque eu vou prestar conta a Deus desse microfone que eu estou segurando. E se eu chego aqui para trazer uma pregação: ei, aí quando eu chego lá no céu, eu desço, talvez você suba, porque eu omiti, eu conheci a verdade e disse não. Entendeu? Então eu preciso ser responsável com a minha também, porque isso aqui é uma responsabilidade. Talvez tem pessoas que não pensam assim, acham que é lindo: ei, estou pregando, né? Então me fala mentira, todo mundo batendo palma. Todo mundo só continua no pecado, ninguém se confessa, ninguém reza, ninguém muda de vida. Oxi, tem coisa errada aqui. Precisamos de pessoa madura. A palavra do Senhor fala em Amós, no capítulo 8, no versículo 11. Olha o que o profeta Amós fala. Capítulo 8, versículo 11. O profeta Amós fala assim: haverá um tempo que surgirão sobre a terra fome e sede. Não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Então você hoje pode dizer assim: é o maluco que estava falando. E o maluco vai continuar falando assim para você. Aproveita o dia de hoje. Aproveita a pregação de hoje. Aproveita a adoração de hoje. Aproveita a celebração e as missas do domingo. Aproveita o rosário e reza. Porque vai chegar uma perseguição que vocês não vão ter essa oportunidade. A Eucaristia que você se esforçar para comungar hoje é combustível para amanhã. O rosário que você reza hoje é combustível para você ficar de pé amanhã. O joelho no chão dobrado hoje é o teu sustento de amanhã, quando começar a caçar os cristãos. E ai daquele que diga não. A fidelidade vai cobrar um preço. E Deus, ele quer levantar profeta, soldado, guerreiro. A última vez que eu preguei aqui, eu me recordei. Eu falei do profeta Ezequiel. Você estava, foi? Estava. E lá na minha comunidade, nós estamos. Não sei se aqui também tem o meio da Bíblia. Cadê o meio da Bíblia? Aqui, né? O profeta Ezequiel também. Vou dizer uma coisa para vocês, para finalizar. Quando a gente olha para o profeta Ezequiel no capítulo 37, o profeta diz que viu uma vale de ossos ressequidos. Aquele vale de ossos ressequidos era o povo de Israel que tinha se afastado de Deus. E eu vou fazer uma comparação daquele vale de ossos ressequidos com nossa sociedade hoje. Porque ser osso, porque está seco, está longe de Deus. Então Deus fala para o profeta: filho do homem, pode esses ossos voltar à vida? Então o profeta responde: tu sabes, meu Senhor.
profeta Eliseu, que abandonou tudo e seguiu a Deus, ou o jovem rico, muitas vezes como eu e você, como eu fui, como eu sou às vezes, eu acho que eu estou preparado, eu estou pregando, eu estou com o rosário lá em casa, mas aquilo ali eu não posso largar ainda não. É a sua decisão, da juventude, aqueles que vão pregar no último tempo, como São Luís fala, que batalharão contra o pecado. São Luís chega a profetizar que esses jovens, que essa nova profecia, que ele fala que no final do tempo vai ter muito mais santidade. A gente pode ver hoje, eu falava com os meninos antes de começar a pregação, a gente olha a nossa realidade, a perseguição à igreja já começou, cristãos estão morrendo lá fora, pessoas estão morrendo em pecado grave, porque eu e você não tem coragem de falar a verdade, porque eu e você às vezes se nega a viver a verdade. Mas hoje eu te falo um chamado. São Luís fala que no final do tempo são tempos mais vão ter santo na história da igreja, e eu vejo divisor de água, eu vejo divisor de pessoas, eu vejo pessoas na parede direita, eu estou percebendo por todo canto que eu tenho observado, quando eu tenho orado, e olha que eu for orar essa manhã, Deus me deu essas passagens, que talvez você não gosta, e se você não gosta, você reclama com Deus, mas Deus falava assim ao interior do meu coração, dessa divisão, e essa divisão tem um povo que estão obedecendo o mandamento, que estão se confessando, que estão acreditando, que estão mudando, que estão dando espaço para Deus agir, e Deus está formando um povo, Deus está sustentando um povo, Deus está transformando um povo que vai ser fiel, um povo que vai pagar o preço, e do lado esquerdo estão se vendo um povo que já não suporta a Sagrada Escritura, e vocês que estão dando aí, nota aí, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: no final dos tempos, as pessoas não suportarão a doutrina da salvação. Eu acho que a gente está no final do tempo, não sei. É só com Deus e os anjos lá, né? Eu não sou herege de dizer que eu dia hoje. Mas a gente já está vendo um povo que não suporta falar em salvação. A gente já está vendo um povo que não suporta falar em salvação. Não suporta falar em pecado, não suporta falar em inferno, não manda ir para a missa, para que rezar tanto? É roupa de freira, é roupa de padre, e lá vai o beato, quando eu passava com mulher assim, lá vai o padre, lá vai o padre. Esse é o caminho certo, os loucos de Deus. E para finalizar, eu, quando era da minha juventude, as pessoas chamavam do colega Jean Vida Louca. Jean Vida Louca era louca mesmo. E para o mundo eu era o que você chama de muito doido. Eu era muito doido. Eu era o pano, eu era o esparro, eu era o largadão, eu era o maconheiro, eu era o cheirador de pó, eu era o cachaceiro, eu era escandalizado, eu era do moicano, do príncipe do tribal, usava pinça e largador, eu era dos bastidão de prata, eu era da roupa da Ciclone, eu era dos rap, do hip hop, do rock. Esse era o Jean antigo, que um dia juntou na frente da casa um monte de camisa, um monte de DVD pornografia, um monte de porcaria, tocou fogo e disse: a partir de hoje eu estou numa mudança de vida, a partir de hoje eu não quero mais viver isso. Eu caí muitas vezes, porque não é muito arrumadinho como muitas pessoas falam, não, caí muitas vezes, mas Deus modelou um que prega para vocês agora, porque foi questão de escolha, foi questão de querer. Ninguém ficou puxando pela camisa: vamos para a missa, vamos. Eu não vou não. Não vá. Você quer ver sua vida viva, mas a consequência vai bater na tua porta mais cedo ou mais tarde. Mas a consequência vai bater na tua porta um dia ou outro. A juventude precisa escutar a verdade do Evangelho. Mais do que isso, precisa viver o Evangelho. Porque eu te digo uma coisa: aquilo que tu está vendo como difícil hoje, Deus vai te sustentar. Não vai te faltar graça, não vai te faltar profecia, não vai te faltar unção, não vai te faltar anjo te cercando, não vai te faltar milagre, porque Deus não é homem para mentir. Deus é aquele que sustenta, mas a Sagrada Escritura que não mente. Ela diz em Eclesiastes no capítulo 2, no versículo 3: se alista para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. A Bíblia fala assim: se você vai ser para o serviço de Deus,
senta nessa cadeirinha aqui, toma um chá. Fala assim, se prepara para a provação. Eu não sei a maneira que você chegou aqui hoje, mas você decide como você vai sair. Deus não dá essa importância se você é drogado, se você não bebe a castidade, se você fuma maconha como eu fumei, se você cheira pó, se você vai para festa, se você vai para paredão, se você não vai para puta, mas a maneira que você sair daqui, Deus vai te pedir conta. Deus vai um dia vir ao auxílio de cada um de nós. E isso é o amor de Deus. A Sagrada Escritura fala assim, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, aquele que habita em vós é maior que aquele que habita no mundo, e quem habita em cada um de nós é o Espírito Santo. Não precisa ter medo. Deus vai te dar a força, Deus vai te dar a graça, Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar o que tu precisa, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar aquilo que tu precisa. E se de repente você cai, poxa, eu não queria fazer para esse lugar, poxa, eu não queria escutar mais essa música, insista, persista, tenta de novo, levanta, vem para a adoração de novo. A semana que vem eu não fui, a semana passada eu caí, eu ia para a adoração, mas eu fui por baba. Na semana seguinte não deu ousadia, o diabo não vinha de novo. Tente de novo, adore de novo, reze de novo, confesse de novo, busque de novo. É para Deus, não é para mim não, minha gente. E para Deus vale a pena. Tente de novo, eu caí de novo, tente de novo. É a insistência que vai te fazer imbatível. E foi essa insistência que me trouxe até aqui. Eu caía, levantava, o padre. De novo, de novo. Eu quero ir para o céu, padre. Confessava, caía, confessava, caía, e caía de novo, confessava, lá vou eu, e o padre agora, vou escalar padre, agora vou padre nada, eu vou de cá. Confissão é chave para o céu, porque eu entendi uma coisa, o pecado mortal é uma condenação, eu não sou preso para o inferno. Eu vivi também a sexualidade ordenada, namorei com uma moça antes da esposa que é minha esposa hoje, não vivi a castidade, não consegui, não sustentei. Eu falava para ela, se a gente não for viver isso aqui, que é o projeto de Deus, a gente vai terminar. Ela não acreditava, porque a mulher pensa que o homem não vai. Eu disse, vou terminar, você não vai. Vou terminar, você não vai. Chegou um dia, eu terminei. Nem o sexo segura ninguém, porque isso é desculpa. Eu larguei a mulher e fui para aquele que me criou dentro do mundo eterno. Só falta coragem e decisão. Sexo é bom, bebida é bom, paredão é bom, festa é bom, filme é bom, mas Deus tem uma graça, uma glória, Deus tem um gozo, Deus tem um céu, Deus tem uma coisa muito melhor para cada um de nós. Deus tem uma eternidade na felicidade, Deus tem uma alegria que não passa, Deus te criou com uma alegria que não passa, Deus te criou para tu contemplar o céu, para tu viver entre os anjos, Deus te criou para tu mergulhar no eterno, Deus te criou para você ser embriagado no Espírito Santo, Deus te criou como Mateus 5, capítulo 5, 13 e 14, para ter sal da terra e luz do mundo. Deus te criou para tu contemplar a glória, Deus te criou para tu ser servo dele, e você muitas vezes, como eu fiz, como eu estou sujeito a fazer, eu não estou dizendo que eu sou santo não, gente, eu posso cair a qualquer hora, eu posso pecar a qualquer hora, eu que vacile não, que o inimigo está só na porta esperando a brecha minha. E como é que eu vou garantir para vocês que eu vou conseguir ficar de pé? Eu não garanto nada, quem sabe tudo é Deus, mas eu tenho uma vida de oração, leio a missa, vou para a missa, adoro e me confesso e me desisto. Essa é minha arma, amém? Amém. Vamos fazer um momento de oração, irmão? Pronto. Povo de Deus.